Olá, como é bom estarmos juntos, estamos aqui para mais um momento de devocional, sempre trazendo para você uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. São os devocionais que nós apresentamos todos os dias e eu sou grato pela sua vida que segue esse canal, que todos os dias assiste esse devocional, que dá curtida, dá o seu like, que faz também seu comentário, que compartilha. E eu sempre peço para você se certificar se realmente você é inscrito. Se não for, inscreva-se. Ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Nosso devocional de hoje tem como tema: Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. E o texto bíblico que eu escolhi encontra-se no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 14, que diz o seguinte: E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu fico admirado com esse texto. Perceba que Jesus havia ressuscitado e aparecido para o grupo dos discípulos em duas ocasiões anteriores. E agora, essa já é a terceira vez que ele aparece para esse mesmo grupo de discípulos. Isso nos mostra que, de um lado, vemos a letargia dos discípulos e, do outro lado, a perseverança de Jesus de não desistir deles, a despeito da atitude que eles estavam cometendo. Se observarmos cautelosamente o contexto, verificaremos que as outras duas ocasiões em que Jesus aparece para esses discípulos se encontram no capítulo 20 do Evangelho de João. Na primeira aparição, Jesus aparece aos discípulos e trata do medo. Está lá em João capítulo 20, versículos 19 a 25. Na segunda ocasião, Jesus tratou da incredulidade. Lembra da primeira vez que ele apareceu, Tomé não estava presente. E quando Tomé ouve os discípulos falar: o Senhor apareceu, ele diz: não acredito, só acredito se eu ver e se eu tocar ali nos cravos dele. E 8 dias depois, como diz o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 a 29, Jesus aparece e agora trata da incredulidade de Tomé. E agora nessa terceira aparição, aí no capítulo 21, Jesus tratou da desistência. Mesmo depois do medo superado e da incredulidade tratada, os discípulos continuavam naquela letargia espiritual e acabaram desistindo do projeto que Jesus havia promovido na vida deles, de serem pescadores de homens. Agora eles desistem e voltam à pesca dos peixes, como está registrado aí em João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Diante disso, Jesus aparece a eles depois de uma noite frustrada de trabalho sem êxito. Veja que a Bíblia fala, eles trabalharam a noite toda, eram pessoas experientes, mas não tiveram êxito. Não pegaram um peixe sequer. E aí Jesus aparece e, tal qual no início de tudo, os orienta e eles acabam se surpreendendo com uma pesca milagrosa. Assim como foi no começo do ministério de Jesus, quando chama esses discípulos pela primeira vez. Eles agora estão diante desse milagre maravilhoso, parece que eles estão retornando ao início de tudo, recomeçando novamente, e justamente com o milagre da multiplicação de pães. Então Jesus preparou todo aquele ambiente e situação para que os discípulos voltassem ao início de tudo e recomeçassem novamente o projeto que ele tinha iniciado na vida deles, de serem pescadores de homens, não mais de peixes. E eu quero dizer, à luz desse texto, que não importa quantas vezes você tenha desistido ou se você ainda continua nessa postura de desistir de você, Jesus não desistiu de você. E ele jamais vai desistir de você, assim como ele não havia desistido dos discípulos. Se você está com medo,
Ele lhe trará confiança. Se você estiver incrédulo, ele lhe trará fé. Se você desistiu dele e de si mesmo, Jesus te reconduzirá ao começo e te dará uma nova oportunidade. Mas lembre-se, Jesus não desistiu de você. Os discípulos precisou tratar com eles 3 vezes. E eu não sei quantas vezes Jesus já tratou com você. Não importa quantas vezes. O importante é que ele jamais vai desistir de você. Então você também não desista de você. Você é importante para Jesus e ele continua confiando em você e ele tem um projeto de vida para você, assim como tinha para os discípulos. Dê uma nova oportunidade para você, porque Jesus quer te dar uma nova oportunidade. A minha oração, como sempre, é que o Espírito Santo de Deus te encha de coragem, te encha de entusiasmo, de motivação para continuar na jornada da vida cristã. O Espírito Santo também quer te dar consolo e conforto, te dar unção e sabedoria para lidar com todas as dificuldades que você tem enfrentado ou vai enfrentar durante a caminhada cristã. Vá em frente. Deus te abençoe grandemente. Amém.